Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, mesmo sendo feriado. Estamos por aqui gravando nosso devocional, glória a Deus por isso. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar muito a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto, agora chegando à última porção do capítulo 22, as últimas porções aqui, né? Versículo 54, Lucas 22, 54, e diz: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém. E nós aprendemos muito com a vida de Pedro. E essa parte, uma porção da qual nós temos que nos aprofundar em nós, nas nossas atitudes, para ter essa reflexão também, né? Em que momentos nós temos negado a Jesus? Em que lugares dos quais nós estamos integrados e nós estamos negando Jesus com a nossa fala, com as nossas atitudes, com a maneira da qual nós estamos vivendo, que não são condizentes com o seguidor de Jesus. Aqui ele estava sendo reconhecido pela cara, o jeito, da onde ele era. Às vezes eu reconhecia em Pedro, estava negando, independente se era por medo do que era. Ele que tinha acabado na mesma noite de dizer: Estou contigo até o final, meu Senhor. Se for preciso eu morro, se for preciso eu vou preso. E a hora que Jesus foi preso, ele temeu e negou a Jesus. E o que nós temos feito, que é como Pedro, estamos negando a Jesus. Nós podemos estar negando Jesus de tantas maneiras, seja com as nossas atitudes, dando voz ao pecado, dando voz às vontades da carne, ou negando de levá-lo até quem precisa, negando de levar o amor dele a quem precisa, negando aquilo que ele nos ordenou que nós fizéssemos, de levar o evangelho por onde nós formos, levar a mensagem de Jesus por onde nós formos. E esse texto mexe muito comigo, porque eu já neguei Jesus tantas vezes, em tantas ocasiões, e certamente não serei louco eu de falar: Senhor, não vou te negar. A minha vontade é não negar. Minha vontade é fazer tudo, mas eu sei que em determinados momentos eu vou acabar negando Jesus. Não dizendo, não com as minhas palavras, mas muitas vezes com as atitudes, com aquilo que nós fazemos. Mas a luta é para que isso não aconteça todos os dias. Isso é para que não... Aliás, a luta é diária todos os dias para que não aconteça isso. Expressar corretamente. Porque nós temos que lutar contra nossa carne, contra as nossas vontades, contra as vontades humanas, contra os pensamentos humanos. Nós não podemos dar vazão ao nosso pensamento, à nossa alma. Nós temos que alimentar diariamente, todo o tempo e com tudo que nós temos, o nosso espírito, para que ele transborde na nossa alma e que a nossa alma transborde no nosso corpo, porque nós somos seres tripartidos:
espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Porém, quem tem que determinar, quem determina tudo, tudo nasce no espírito. Seja a vontade boa, seja a vontade ruim. Então, por isso que nós temos que buscar alimentar o nosso espírito com a leitura da palavra, com o jejum, com a comunhão com o Senhor, com o tempo de oração, com as disciplinas espirituais, porque quanto mais forte estiver nosso espírito, menos a nossa carne, o nosso corpo, nossa alma consegue gritar as vontades, as obras da carne, como nós vamos ver lá em Gálatas 5. Então, a nossa luta, ela é espiritual, primeiro conosco mesmo, com cada um de nós. Nós temos que ter essa luta, essa batalha, essa guerra espiritual dentro de nós todos os dias contra aquilo que eu não devo fazer, porque preguiça todo mundo tem, desânimo todo mundo tem, pensamentos intrusivos todos têm, mas nós não podemos dar vazão para eles e às vezes nós começamos com pequenas concessões que acabam chegando em negar a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa falta de amor ao próximo, com a nossa falta de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, nos comissionou a fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como Ele nos amou. E ide pregar o Evangelho a toda criatura, por todo ser, e não negar Jesus na primeira dificuldade. Ah, Senhor, se o Senhor não me abençoar com isso, com aquilo, eu vou te abandonar. Você já abandonou Jesus faz muito tempo. Porque se você está com Ele atrás de bênção, atrás de salvação, atrás daquilo que Ele pode nos oferecer, nós não estamos com Ele, nós estamos em busca daquilo que Ele pode nos dar. E não é isso que a palavra e Ele nos quer de nós. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E a amizade com Ele, a comunhão para fazer a vontade de Deus aqui na terra, a vontade do Pai aqui na terra, que é a expansão do reino de Deus até que Ele venha. Então, se nós estivermos negando a Jesus, nós não estamos expandindo o reino. Nós temos que lutar para não negar a Jesus. E não negar Jesus vai implicar negar a si mesmo. Porque nós vamos ter que negar as nossas vontades, os nossos desejos, nossos anseios e mesmo os desejos bons, os desejos, as vontades reais, boas. Se for impedir o crescimento do reino, nós vamos ter que negar também. Nós teremos que negar as coisas que até são lícitas, mas não nos convém. Amém? Então, que Deus te abençoe, um excelente feriado, um forte abraço, um grande beijo no seu coração, que o Espírito Santo te conduza a não negar Jesus em todas as áreas da sua vida. E até amanhã.